Olá pessoal, estamos aqui de volta com essa série de vídeos. Esse é o sétimo vídeo da série Alcançando o Alvo, o livro que trata do desenvolvimento de projetos baseado no livro Alcançando o Alvo, que é este daqui. Então, dando sequência e conforme prometido, hoje nós vamos falar sobre as perguntas 8 e 9. E você vai ver que mais para frente, em outra parte do livro, uma pergunta muito parecida vai aparecer novamente. Mas aí depois eu explico uma pequena diferença que tem de posição de uma para outra. A pergunta 9, ela diz o seguinte: quais as minhas maiores habilidades pessoais? Quais os meus pontos fortes? Bom, vamos lá. Eu vejo muita gente que dedica boa parte do seu tempo trabalhando os seus pontos fracos. Que essa também é a pergunta número 9. Quais são os seus pontos fracos, as suas debilidades, aquilo que você pessoalmente precisa desenvolver. Então eu já estou juntando as duas. Eu vejo muita gente se dedicando, passa boa parte da sua vida procurando se dedicar a minimizar os seus pontos fracos. Ok. Só que uma coisa que eu percebo é que as grandes pessoas, os grandes profissionais, os grandes nomes que a gente conhece e que a gente admira, são profundos, são arrebatadores nas coisas que eles são bons. O cara tem um ponto forte em alguma coisa, é aquilo que ele faz muito bem. Agora, você imagina se uma pessoa dessa que faz aquilo muito bem ficasse desenvolvendo só aquilo que ele faz mal, né? Você imagina um bom goleiro de um time de futebol que, como ele não é muito bom em chutar para gol com as pernas, ele é bom na defesa e tal, ele passasse o tempo inteiro só tentando melhorar isso. Na verdade, o principal trabalho dele seria seria desenvolver cada vez mais sua capacidade de defesa. Se ele puder atacar também, como tem alguns goleiros que fazem isso, melhor. Mas essa não seria a primeira habilidade para ele defender. Bom, o que eu estou querendo dizer com essa comparação aqui, com essa metáfora? Essa pergunta vai dizer o seguinte: quais são seus reais pontos fortes e seus pontos fracos? Não seria mais interessante você trabalhar profundamente nos seus pontos fortes, se tornar imbatível nele? É mais ou menos por aqui que a gente está indo, né? Quais são os seus pontos fortes? Que vantagens isso te dá? Tem coisas que as pessoas falam que é ponto forte, mas na verdade não é. Então, sim, o que realmente você tem de especial? Talvez o seu ponto forte seja seu networking. Como assim? Sua rede de relacionamentos, as pessoas com as quais você convive. Tem pessoas que o ponto forte dela é uma capacidade relacional tremenda. E a quantidade e qualidade de pessoas que a circundam. Então a pessoa além de muito carismática e tal, ela é tão bem relacionada que ela vai ter no contato dela donos de empresas, amigo pessoal, o dono da padaria do lado, diretores de grandes corporações. Estou dando um exemplo. Essas pessoas estão no networking dela. Este é um grande ponto forte. Então, que vantagem te dá então você ter esse ponto forte? Grandes, porque eu posso abrir portas mais facilmente se eu tenho amigos em lugares importantes. Só para citar esse exemplo. Qual que é o seu ponto forte? Eu vendo muito bem. Eu tenho uma capacidade de argumentação, de persuasão, de influência de certa forma. Esse é o seu ponto forte. Que vantagens isso te dá? Me dá uma vantagem muito grande em poder aproveitar melhor as oportunidades de avaliações, de orçamentos, que a gente chama assim. Eu posso aproveitar melhor as oportunidades. Então, se eu tenho, sei lá, quem sabe 10 avaliações para fazer, 10 orçamentos, né, eu aprovo 7, 8 talvez. Legal, eu tenho uma capacidade que eu estou usando a meu favor, né? E o que eu vou fazer especificamente para manter ou aperfeiçoar ainda mais essa vantagem? Então, se você parar e listar tudo aquilo que você faz de importante, de bacana, legal, e que aquilo pode te dar vantagens específicas depois para o negócio, mas são características suas, não do negócio. Por exemplo, você não vai colocar aqui, nesse momento, nessa pergunta, um ponto forte é a localização do consultório. Não. A localização do empreendimento vai estar numa outra pergunta. A gente vai falar dos pontos fortes do empreendimento depois. Aqui eu estou perguntando as suas como empreendedor, ou como prestador de serviço fundamental da clínica, como é o caso de muitas que eu vejo por aí. Talvez não seja o seu caso. Você é o dono da clínica, mas também é mão de obra. Você é o prestador de serviço fundamental, então você pode considerar que características você tem que realmente podem fazer diferença para quem contrata.
E na pergunta 9 é o outro lado da mesma pergunta, que é: que características fracas ou não tão boas você tem e que isso te dá alguma desvantagem? Então seja específico. Por exemplo, eu sou muito tímido. Ok, e que desvantagem isso gera? Me gera desvantagem que eu às vezes não consigo ter uma capacidade de me relacionar muito bem, ou essa timidez pode parecer para algumas pessoas um pouco de insegurança. Então você vai pegar uma característica sua, vai identificar que desvantagem gera para você e vai encontrar coisas, você vai listar aqui nessa pergunta, ela é extremamente importante, que coisas você pode fazer para minimizar a impressão ou a interpretação que as pessoas podem ter, ou a consequência desse ponto fraco, dessa desvantagem. Mas como eu falei agora há pouco, a sua maior energia não deveria estar o tempo inteiro em consertar as coisas que você é ruim, e muito mais em ser extremamente bom naquilo que você já é bom. Mas as duas coisas são importantes. Então você vai olhar para os seus pontos fracos. Alguns pontos fracos são muito importantes e você vai tentar minimizá-los ao máximo. Eu já tive casos, por exemplo, com que a gente fez consultoria, de pessoas que não conseguiam de forma alguma oferecer seu serviço de uma forma clara. Pessoas, talvez seja o seu caso, vários que a gente vê na nossa consultoria, no dia a dia, que tem uma dificuldade incrível com o próprio preço. A pessoa, o próprio profissional, tem medo do seu preço. Então, o que você vai fazer com relação a esse assunto? Muita gente fala assim, então é simples resolver isso, eu abaixo o preço e pronto. Não, eu estou me referindo às questões pessoais. Se você tem uma dificuldade então com relação a isso, a você dar o preço, significa que você tem um problema de valor. Você não está dando valor a si mesmo. E se você não dá valor a si mesmo, como é que você quer que as pessoas valorizem a odontologia, valorizem a medicina, ou seja, qual for a sua área, a sua especialidade, a sua área de atividade profissional? Você tem que se dar valor primeiro, você tem que ter uma clareza dessa estima, dessa autoestima muito clara. Eu valho tudo isso, eu valho até mais do que isso. Eu estou quase que fazendo um favor para o cliente em cobrar tão pouco para isso. É uma sensação interna, essa coisa tem que estar dentro de você. Então essa seria, nesse momento, uma coisa para você colocar na sua lista de um ponto que você em algum momento vai ter que trabalhar. Seja ele com um coaching pessoal, seja ele com, quem sabe, em imersões, em vivências, em cursos específicos, ou com leituras, ou seja lá o que for. Mas de alguma maneira são pontos que são tão cruciais, são tão complexos, que geram outras coisas, que esse sim você vai precisar cuidar. Tá? Mas lembra, passa o seu tempo em geral trabalhando, fazendo seus pontos fortes se tornarem fantásticos, fazendo você virar um cara muito diferenciado mesmo, e os pontos fracos que realmente te derrubam, estes sim você tem que fazer com que eles se tornem pelo menos aceitáveis, ou minimizar bastante eles, anular a força e o impacto que ele tem, talvez trocar ele com alguma outra coisa. Então assim, faz um inventário da sua vida. Faz um inventário dessas suas características, das suas qualidades. Mas, cuidado, não mente para você mesmo não, tá? A gente conversa muito isso com nossos clientes e eu vejo que existe uma tendência muito grande da gente se esconder, de todo mundo se esconder de si mesmo. Às vezes eu mesmo me pego fazendo isso, mas não faz isso não. Coloca ali no papel, se abre, se rasga ali. Fala assim, o que eu não estou fazendo legal e que eu preciso mudar em mim? Porque se eu não mudar isso em mim, eu vou continuar plantando as mesmas sementes. Essas você vai ter que mudar para plantar sementes diferentes. E aquilo que você é bom, o que você vai fazer, colega? O que você vai fazer para se tornar imbatível, para ser conhecido por isso, para construir depois a sua reputação em cima disso? A listagem dos seus pontos fortes vai fazer você ser imbatível, vai fazer você ser espetacular. Se você é bom em arremessar a bola ao cesto, é isso que você vai praticar 200 vezes por hora, se bobear. Está entendendo? Vamos nessa linha. Ou seja, trabalha aquilo que você é forte para que ninguém chegue aos pés do que você vai se tornar. Pratica, 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 repete, 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 até ficar bom. Qualquer coisa que você quiser fazer, se você repetir bastante, você vai ficar bom. Seja ele uma técnica, seja uma característica, aquilo que você já é bom, pratica, desenvolve, tá? Vai a fundo que isso vale a pena pra caramba. Então essas são as dicas dessas perguntas para a gente trabalhar hoje aqui, tá? Que foram as perguntas 8 e 9.
força nisso aqui que vale a pena, sem dúvida vale a pena, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, que Deus abençoe, sucesso para cada um de vocês. Um abraço.